E aí pessoal, tudo bem com vocês? Está no ar mais uma edição do nosso Plantão TC para você ficar bem informado com tudo que rolou no mercado de tecnologia na última semana. Fica comigo porque tem renderização do Motorola Razr 60 Ultra, a linha Galaxy S26, podendo marcar o retorno do chip Exynos e o possível preço de lançamento do Xiaomi 15 Ultra no mercado global. Isso e muito mais você confere agora! Abrindo a edição desta semana, é claro que nós temos que destacar as renderizações vazadas do Motorola Razr 60 Ultra, que deve ser apresentado em breve. No material, o dispositivo de codinome Orion traz acabamento refinado com parte traseira feita em couro sintético verde, sendo que a tela externa ocupa a outra metade. Na lateral direita é possível encontrar os botões de volume, bem como o leitor de digitais para fazer o desbloqueio rapidamente no dia a dia. Na segunda imagem é possível ver um pedaço da parte frontal do Razr 60 Ultra e chama a atenção a presença de um pequeno furo para acomodar a lente de selfies. Além disso, também há molduras finas no display, enquanto que a parte inferior tem slot para chip de operadora, microfone, porta USB-C e alto-falante. Como esperado, o aparelho deste ano deve ter duas câmeras traseiras, sendo uma grande angular e outra telefoto. Em termos de especificações técnicas, é preciso lembrar que o Motorola Razr 60 Ultra deve ser vendido com até 12 GB de RAM e 512 GB de armazenamento interno. Esse dobrável também deve apresentar tela interna de 6,9 polegadas, bateria de 4.000 mAh, Snapdragon 8 Elite e Android 15 nativo. Por fim, fontes indicam que o Razr 60 Ultra chega ao mercado no segundo trimestre deste ano, ou seja, entre os meses de abril e junho. Outro smartphone que teve seu design revelado nessa semana, ao menos a parte frontal, é o Poco M7 5G. Como sabemos, esse dispositivo será um dos mais acessíveis da marca, e o Google Play Console revelou que ele terá bordas relativamente finas ao redor da tela, mas a inferior continua sendo mais espessa. A câmera frontal está posicionada dentro de um pequeno furo no topo, enquanto que os botões de Power e Volume ficam localizados na lateral direita. Outros detalhes confirmados incluem a presença de plataforma Qualcomm Snapdragon 4S Gen 2, sendo que o modelo certificado tem apenas 4 GB de RAM e provavelmente contará com 128 GB de armazenamento interno. A tela será uma IPS LCD de resolução apenas HD+. No entanto, o que certamente deve decepcionar alguns usuários é a presença do já defasado Android 14 como sistema operacional nativo. Por enquanto, o Poco M7 5G ainda não tem data exata para chegar ao mercado. O Xiaomi 15 Ultra pode ser apresentado no fim deste mês e também pode chegar ao mercado global na MWC 2025. Por conta disso, a quantidade de vazamentos tende a aumentar ao longo dos próximos dias. Nesta semana, o vazador revelou que o aparelho com 512 GB de memória deve custar R$ 1.499, algo em torno de R$ 8.940 em conversão direta e sem considerar os nossos pesados impostos brasileiros. Um ponto curioso é que, caso o rumor se torne realidade, a Xiaomi não aumentará os preços dos seus smartphones topo de linha no mercado global, algo que contrasta com os valores chineses. Outro aparelho que teve seu preço revelado é o Xiaomi 15 padrão, com 512 GB de memória. Ele deve ser vendido por R$ 1.099, cerca de R$ 6.552 na cotação atual da moeda europeia. Cabe lembrar que o Xiaomi 15 Ultra deve ter plataforma Qualcomm Snapdragon 8 Elite, tela LTPO LED de 6,7 polegadas com taxa de atualização de 120 Hz, bateria de 6.000 mAh, carregamento rápido de 90 watts, leitor de impressões digitais sob a tela e comunicação via satélite. Em câmeras, ele deve oferecer sensor principal de 1 polegada com 50 megapixels, ultra-wide de 50 megapixels, telefoto de 50 megapixels com zoom óptico de 3 vezes e periscópio de 200 megapixels com zoom óptico de 4,3 vezes. Hora das notas rápidas. Para mais informação aqui neste vídeo. Um grupo de investidores liderado por Elon Musk fez uma oferta de 97,4 bilhões de dólares para comprar a organização sem fins lucrativos que controla a OpenAI, ou seja, a empresa responsável pelo ChatGPT. Comentando a proposta na rede social X, o CEO da OpenAI disse não estar interessado na venda da empresa e ainda cutucou Elon Musk oferecendo cerca de 9,74 bilhões pelo X, ou melhor, ex-Twitter. Para quem não se lembra, Musk pagou cerca de 44 bilhões de dólares no ex-Twitter, mas hoje a empresa vale pouco menos de 10 bilhões. E por falar em Musk, diante das constantes críticas que o bilionário tem feito a políticos europeus, os consumidores estão deixando de comprar carros da Tesla. As vendas caíram 63% na França, 59% na Alemanha e 38% na Noruega. O programa Celular Seguro atingiu a marca de mais de 100 mil alertas de bloqueios emitidos desde o seu lançamento em dezembro de 2023.
Conforme dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública, o aplicativo já conta com mais de 2.400.000 brasileiros cadastrados. O Ministério também agora disponibiliza o protocolo de recuperação aos usuários, mantendo o número e-mail ativo. Assim, quando alguém ativar uma nova linha no aparelho, a pessoa é alertada de que está usando um celular roubado e convocada a devolver numa delegacia. Vamos falar sobre o Galaxy S25 Edge? Isso porque fontes revelaram que o aparelho deve pesar apenas 162 gramas, sendo mais leve que os seus irmãos da mesma família. Além disso, ele passou pelo Geekbench com plataforma Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy, 12 GB de RAM e Android 15. Outros detalhes esperados incluem bateria de 3.900 mAh, câmera principal de 200 megapixels e ultra-wide de 50 megapixels. A previsão de lançamento é para o segundo trimestre. Sabe aquela história de que a linha iPhone 17 deve adotar um design meio Google Pixel? Pois é, tivemos mais uma imagem vazada reforçando isso. Segundo o autor da imagem publicada nesta semana, o iPhone 17 terá uma enorme barra horizontal atravessando todo o painel posterior. Um detalhe curioso é que só há uma câmera traseira destacada, mostrando que talvez esse design possa pertencer ao iPhone 17 Air. Esse celular deve ser lançado no segundo semestre e será ultra fino. Como esperado, esse smartphone deve ser construído em titânio e terá acabamento traseiro em vidro. O chipset será o Apple A19, poderemos ter 8 GB de RAM para rodar todos os recursos da suíte Apple Intelligence e na parte frontal certamente teremos a tradicional ilha dinâmica. E para fechar essa edição, vamos repercutir aquela notícia que tem atiçado muito os fãs da Samsung. Isso porque, diferente do que aconteceu neste ano, a linha Samsung Galaxy S26 pode marcar o retorno dos chips da família Samsung Exynos. Assim, ao invés de usar o Snapdragon 8 Elite de segunda geração, os aparelhos podem adotar o Exynos 2600. Inclusive, fontes indicam que a fabricante sul-coreana tem conseguido obter bons rendimentos de produção. Por isso, tudo estaria mais tranquilo em 2026 para que o Exynos chegasse ao menos nos Galaxy S26, S26 Plus e S26 Edge. Muito provavelmente o Galaxy S26 Ultra deve continuar usando o Snapdragon globalmente. Outra novidade que a Samsung pode deixar para 2026 inclui o uso de baterias de silício carbono, fazendo com que o Galaxy S26 Ultra possa ter um componente de 5.500 mAh, mas mantendo o mesmo tamanho e espessura da geração atual. Tudo bem que é uma mudança bem tímida, mas pelo menos a fabricante sul-coreana também pode aproveitar a oportunidade para finalmente entregar o carregamento rápido de 65 watts em todos os celulares. Claro que estamos falando de rumores, uma vez que ainda está muito cedo para ter qualquer certeza sobre a minha Galaxy S26. E acabou o Plantão TC. Antes de ir embora de vez, quero te lembrar que a pauta em texto está na descrição deste vídeo, pedir o seu like e também participação aqui no campo dos comentários no YouTube. Prefere a linha Samsung Galaxy S com Snapdragon ou Exynos? O design do iPhone 17 pode ser aquele mesmo? E o preço do Xiaomi 15 Ultra? Tá legal? Agora eu me despeço de vocês. Um forte abraço e a gente se vê na próxima.